De volta para esse bloco, inclusive, vamos repercutir um pouco mais das eleições em Porto Velho. Os 51 municípios do estado já com os seus vereadores eleitos e reeleitos, prefeitos eleitos e também reeleitos, mas na capital do estado, a campanha eleitoral continua. Nós teremos segundo turno. A cobertura das eleições passam na tela da Band. Pois é, vamos dar sequência então à nossa cobertura das eleições deste ano, recebendo aqui o candidato a prefeito, Léo Moraes. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo à Band. Parabéns pela votação, parabéns pela eleição, dando condição de disputar o segundo turno pela segunda vez, né? Boa tarde a todos, agradeço a consideração, agradeço a oportunidade de conversar com a população e, antes de qualquer coisa, agradeço a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas, pela saúde, por manter integridade. E agradeço ao povo, à população de Porto Velho que realizou essa escolha, da necessidade de aprofundar o debate, com dados, informações que são necessárias a gente repassar nesse momento. O Honorato, por exemplo, 70% da população deixou bem claro através das eleições que não quer manter o continuismo. Esse é o montante que representa tanto a votação dos outros candidatos, bem como as abstenções. Isso é um alerta e o debate no segundo turno vai ser muito importante para aprofundar as suas prioridades, as propostas dos candidatos. Isso é, são apenas duas candidaturas, a gente consegue discutir a respeito do plano de governo, das prioridades, do que fez no passado e o que projeta para ser, quem sabe, um gestor de qualidade, de excelência, para tirar Porto Velho desse marasmo, desse caos instalado que nos coloca hoje como a pior capital do Brasil, entre todas as capitais, para se viver em qualidade de vida. Isso é muito preocupante, isso é muito sério e a gente tem que dar uma chacoalhada rápido. Candidato, eu disse pela segunda vez, porque o senhor em 2016 disputou a prefeitura, foi ao segundo turno com o então prefeito Hildon Chaves, se eu não estou enganado. Isso, foi. Na época o senhor teve 60 mil votos, do que consta aqui. O senhor foi eleito deputado também com uma votação expressiva, já teve na condição de vereador e ocupou outros cargos politicamente administrativos, pode-se dizer assim. Eu pergunto para o senhor, qual é o fato novo que temos agora? O senhor pode até fazer o trocadilho que fez fora do ar aqui. Qual é o fato novo para esse momento de Léo Moraes, eleições 2024 e novamente chegando à reta final para o executivo da capital? Nós temos uma coligação com a população, nós realizamos essa escolha, né? Isso é um ato de coragem que realmente chama a atenção e que realmente nos provoca realmente atender e defender a população. A gente vê hoje que tem candidaturas, por exemplo, com 12 partidos políticos, com caciques políticos, que cada qual quer uma parte da administração. Isso pode trazer mais desafios ainda do que nós já temos. Além do que a capacidade de gestão. Honorato, nós estamos em outra época, em outro momento, me considero muito mais maduro, muito mais sereno, muito mais equilibrado. Muitas vezes, em outros momentos, a minha indignação foi confundida até pela forma do comportamento como agressividade. Isso daqui já é uma mudança muito clara no decorrer da vida. Tudo muda, né? A paternidade muda, a paternidade é transformadora, é revolucionária nas nossas vidas. Além do que, eu tive a oportunidade de ocupar esses mandatos e ter sido mais atuante parlamentar em todos esses mandatos, em vereador, deputado estadual e federal, além de ter demonstrado capacidade de gestão, capacidade administrativa. Entre todos os candidatos do primeiro turno, fui o único com capacidade de gestão comprovada, com qualidade a ponto de entregar benefícios à população. E eu digo isso com elementos, com fundamentos. Fui diretor do Detran, um órgão que é mal visto pela população, e pela primeira vez nós conseguimos acabar com 30 taxas. Eu fui vereador que votei contra, o único que votou contra o aumento do IPTU. Fui deputado estadual, um dos únicos 4 que votou contra o aumento do ICMS. E com justificativa, falta embasamento técnico, científico, elementos que comprovem um aumento e que isso faça gerar mais empregos, indireto que seja, para aquecer a economia. E na condição de diretor não poderia fazer diferente. Nós acabamos, por exemplo, com a taxa de vistoria de primeiro emplacamento. Como é que você vai cobrar uma vistoria de um carro que recém saiu da fábrica? Acabamos com a taxa de lacre, acabamos com a taxa de diária de carros que foram furtados e diminuímos outras 20 taxas, Honorato.
Aqui, para que vocês saibam, e com certeza a população reconhece que sempre conversa conosco, nós diminuímos a CNH, tanto a primeira quanto a renovação da carteira de habilitação. Hoje é mais barata do que ano passado, do que ano retrasado. Nós criamos uma nova política da CNH do idoso, que é 58% mais barata do que era a cobrança da carteira de habilitação para o idoso. E algo inédito, nunca feito em Rondônia, nós acabamos com a cobrança de IPVA de motocicletas, de até 170 cilindradas. São 490 mil motos que foram atendidas. Representa 95% das motos de todo o estado de Rondônia. Isso daí é R$400, R$450, que muitas vezes quem vive numa bolha de poder, de prestígio, de vantagens, não sabe que na administração do orçamento da família, isso é a condição de você comprar um remédio para sua avó, às vezes é para comprar o material escolar do seu filho, é de você colocar o fardo de comida, o feijão dentro de casa, até mesmo levar sua criança para ir para o parquinho, para brincar no pula-pula. E isso é política pública, é a promoção do bem-estar social. Talvez isso tenha mudado bastante no decorrer desses anos. Candidato, a experiência que o senhor tem, inclusive na condição de parlamentar, tanto vereador, deputado estadual e deputado federal, isso muito provavelmente deixa claro para o senhor a importância de ter um parlamento dialogando com o executivo. A Câmara se demonstrou, se não na sua totalidade, ampla maioria, afinidades com a candidata Mariana, que é a sua oponente agora em segundo turno. E aí, além dessa questão de diálogo com o parlamento, que eu acredito que, além de dar a relevância do parlamento, também dá a condição do senhor entender como deve ser feito esse diálogo. A conjuntura do seu corpo administrativo, como é que o senhor pretende fazer para administrar Porto Velho, caso seja eleito a partir do próximo ano? Quais os critérios básicos para essas composições? Pelo que eu entendi, são duas perguntas. A primeira, a independência dos poderes, ela é fundamental e a harmonia entre ambos também tem o mesmo peso. Que eu quero deixar registrado, como diz a Bíblia, toda autoridade é constituída por Deus. Foi importante essa renovação, para que dê uma chacoalhada, até porque o ser humano, pela natureza, se acomoda no local que ele ocupa. E na política isso traz prejuízos para quem precisa realmente de entregas. Você vai hoje no postinho de saúde, não tem remédio, não tem médico especialista. Você vai na UPA, a UPA da Zona Leste está com a máquina de raio-x quebrada. Mesmo que eu tenha encaminhado 5 milhões, por exemplo, de recurso, de dinheiro, que está nos cofres, está lá na administração, lá na prefeitura, desde o ano passado e até hoje não foi executado. Ou fizeram politicagem, ou a incompetência tem prejudicado a entrega para o povo. E eu costumo comentar que ambas são tão prejudiciais quanto a própria corrupção. Então, o que eu tenho que fazer é parabenizar e demonstrar, através de atos, que nós vamos dialogar com todos, de forma republicana, e principalmente respeitar o vereador que vai lá, que cobra, que acompanha os atos do Executivo, que é fundamental para que ambos os poderes consigam realizar boas ações para a população. Então, parabéns aos eleitos, passaram num dos mais difíceis vestibular que existe na sociedade, que é uma eleição e principalmente uma eleição a vereador. Em relação ao nosso corpo, a diferença é bem notória, ela é bem clara, que nós estamos coligados com a população. Nós não temos 12 partidos que vai ter que entregar a parte da administração para essas caciques que muitas vezes nem moram em Porto Velho. Isso vai nos trazer liberdade com esse barco leve para colocar pessoas que eu posso cobrar resultado, que eu vou delegar competência e responsabilidades e que a gente vai conseguir ver as coisas chegando na ponta da corda. Porque muitas das vezes não é falta de recurso, não é falta de dinheiro, de grana, até porque tem fontes que são carimbadas. É falta de planejamento, é falta de organização, é falta de amor à causa, de conhecimento da cidade e de boa execução. Então, é lógico que a gente vai fazer diferente, afinal, hoje Porto Velho é a pior capital para se viver no Brasil. Candidato, sempre que vem o segundo turno, as especulações são totais acerca de que composições isso deve se tornar. Nós temos outros candidatos que concorreram no primeiro turno e aí sempre fica aquela expectativa das famigeradas composições. Com esse pensamento do senhor, com essa política apresentada à sociedade, o senhor descarta qualquer tipo de aliados, então, para esse segundo turno? Ou como é que o senhor avalia também esse ponto? É como você bem disse, as famigeradas composições, né? Você concorda que imagina colocar 12 partidos políticos... Famigeradas de fama, né? Não tem pejorativo. Não, é exatamente a fama. Né? As composições, a famigerada composição, que são 12 partidos políticos, que pode trazer um prejuízo à nossa cidade. Fato, e é bem sabido, que nós temos gente boa em todos os lados. Todos os lados. Agora tem algo que é inegociável, é colocar a vontade do povo à frente de tudo isso. Nós sabemos que tem gente boa em todo e qualquer espectro político
e ideológico. Eu não tenho dúvidas que pessoas boas, valorosas, de princípios, que vai realizar a entrega, nós estaremos à disposição não somente para absorvê-las, mas principalmente para que trabalhem em sintonia com o corpo de trabalhadores e com a orientação do gestor, porque nós precisamos de um gestor que tenha pulso, que tenha autoridade e que mora em Porto Velho. Candidato, a gente tem um fator, o senhor até pontuou ele, eu ia trazer para a nossa discussão, mas o senhor já fez essa observação. A candidata mais votada no primeiro turno foi a candidata Mariana, com aproximadamente 110 mil votos. O segundo mais votado foi o eleitor que não quis participar do pleito. Uma abstenção, votos nulos e brancos, que equivalem à mesma coisa. Não tem efetividade alguma. Como é que o senhor pretende trabalhar esse segundo turno para despertar o interesse nesse cidadão e exercer a sua cidadania? Ou como é que o senhor planeja a sua estratégia de campanha para atingir o objetivo? Isso é muito preocupante, né? Teve, na verdade, a mesma votação, praticamente, da primeira colocada. A gente tem que deixar claro que são pessoas que estão insatisfeitas, muitas vezes indignadas, a ponto de ficarem anestesiadas. Então, a gente tem que convidar, intimar, para que elas coloquem essa indignação na urna, através do processo e do festejo da democracia, que é a eleição, onde a gente escolhe e pode ser escolhido. Eleição é isso. Nós queremos conclamar, queremos convidar a população. Vocês foram lá, demonstraram quem foi e se absteve, que muitas vezes não concorda com a administração e com o status quo que existe atualmente. É participar, afinal, se você não faz isso, você vai ser governado por ímpios ou por pessoas que você não concorda. Então, a indignação tem que ser o combustível para a transformação na nossa cidade. O senhor tem algo novo, efetivamente, em termos de propostas, ou mantém a mesma linha? A população fica aguardando, porque sempre que viram o segundo turno, espera-se uma nova eleição. Um dos pontos que dão um diferencial é a igualdade de competição entre os candidatos. O que nós alertamos sempre é que teve um poderio econômico e político muito grande. Eu estou falando, por exemplo, de a candidata ter quase 6 minutos de televisão, quase 50 inserções por dia. Nós tínhamos 20 e poucos segundos e 4 inserções. Esse equilíbrio no segundo turno vai ser importante para que possamos chegar em toda a cidade, para que possamos apresentar as nossas propostas para toda a população. Então, eu não tenho dúvidas que nós temos uma campanha promissora. Fico também preocupado aqui e alerto a toda a população, cuidado com as fake news. Sexta-feira, anterior ao dia da eleição, nós ganhamos uma liminar de fake news produzida por indivíduos nas redes sociais. No sábado, mais fake news, já ingressamos na justiça e vão ter que responder criminalmente. E domingo, então, foi uma chuva. Nós todos assinamos um pacto contra fake news e disseminação de inverdades lá na Ordem dos Advogados do Brasil. E, infelizmente, fazem mais do mesmo, por isso que o resultado tem sido mais do mesmo. A gente quer aqui repreender de forma veemente e que a população cheque a informação. Peguem 1, 2, 3, 4 fontes de informação para saber se aquela notícia que você viu, realmente ela é verdadeira. E, se puder, encaminhe para a gente, para as redes sociais, aqui no Instagram, em qualquer meio de comunicação direta, para que a gente evite que a campanha seja enxovalhada, seja ensujeirada pela mesma forma que fazem há tantos e tantos anos. A gente repreende e espera que dessa vez no segundo turno a candidatura adversária não cometa esses mesmos erros, que a gente continue trabalhando. Aliás, de forma geral, na verdade, que ninguém cometa esses erros e que a gente consiga trabalhar com a verdade, com as informações de plataforma de campanha, de conteúdo, plano de governo. Nós teremos condição de ter debate, sabatina. Aqui na Band, por exemplo, não tivemos debate, mas nós tivemos sabatina. Não tenho dúvidas que esse segundo turno a gente pode ter debate aqui na Band. Será fundamental para que a população saiba quem é quem. Candidato, o senhor pode colocar como marco uma bandeira específica no segmento da gestão do senhor, caso seja eleito? Qual o segmento específico que o senhor pretende se aprofundar mais? Ou é possível levar tudo de forma equacionada? Primeiro, fazer o povo sobreviver. Isso é. Primeiro, de imediato, contratar mais médicos, consertar as máquinas que estão quebradas de saúde, bem como colocar remédio nos postinhos. Primeiro, sobreviver. Hoje a população está morrendo e está sendo mutilada, por exemplo, pela diabetes. Você vê muita gente sem perna, sem braço. Essa é a realidade da nossa cidade. E depois, algo que eu tenho familiaridade, que eu trabalho muito e que eu sou o autor da lei em Porto Velho, é criar a Guarda Municipal.
Eu criei esse projeto, alterei a lei orgânica em 2013 e nenhum prefeito se dignou em colocar em prática até hoje. Nós vamos criar a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Segurança Pública com cercamento digital, que é a primeira modalidade de reconhecimento facial, que também tive a oportunidade de entregar essa solução agora no Detran. Primeira solução em reconhecimento facial da história fomos nós. 450 câmeras, como fizemos de identificação de motos adulteradas, placas, carros roubados, tiramos criminosos de circulação. Nós vamos fazer agora na administração municipal, lógico que preservando a identidade e a privacidade dos demais cidadãos, que são a grande maioria esmagadora. Que eu quero dizer que o povo de bem vai voltar a circular na cidade, a criminalidade vai ter que ir embora, bandido não vai ter vez em Porto Velho. Candidato, a gente tem mais algum tempo ainda. Hoje era para debatermos mais sobre esse termômetro do período eleitoral e tudo mais, mas é importante também entendermos as perspectivas do candidato e dos candidatos sobre as suas proposituras. Em termos de infraestrutura, há um debate muito incessante sobre a questão da água tratada, do saneamento básico. Está na pauta do senhor também? Sem dúvidas. Nós temos a lei de saneamento básico, que eu votei favorável, inclusive, no Congresso Nacional. E ela tratava de universalizar, entregar água e esgoto para todo mundo. Hoje a população está sem água em Porto Velho. É bom que se diga que o saneamento está hoje sob competência do Estado. Nós iremos dialogar para a retomada ao município, um modelo de concessão praticamente pronto, absorver os servidores para a administração, apresentar o plano de demissão voluntária aos demais e imediatamente iniciar. Em paralelo a isso, nós temos a outorga onerosa, que é a cessão de créditos, cerca de 200 milhões, para que eu possa investir no que importa na cidade. Nós vamos fazer o quê? Por exemplo, construção de poços. A gente chega na época da seca, todo mundo sabe o que acontece. Me perdoe, não é horário eleitoral, mas eu tenho que passar para a rede. Então, só para o senhor concluir o raciocínio em 40 segundos e já se despedir. Tá? Nós vamos construir poços para colocar água hoje, que não existe nas casas, conjuntos habitacionais. A nossa cidade está sem água, boa parte sem esgoto, e fingem que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Além disso, nós vamos colocar esse recurso para a área da saúde e vamos tratar de quem precisa e de quem merece. Perfeito, candidato. Ainda dá tempo para o senhor se despedir. Nós vamos já seguir com a programação da Band Nacional, a Kátia Fonseca e o Melhor da Tarde. Muito obrigado pela vinda e, mais uma vez, parabéns pela eleição. Obrigado, Norato. Obrigado a toda a população que nos colocou no segundo turno, que deixou claro que quer debater com profundidade, que quer alguém que ame a cidade, que conheça a realidade, sinta a dor das pessoas e que tenha capacidade de gestão para entregar uma nova Porto Velho. Obrigado a vocês. Eu não tenho dúvidas que temos crescido a cada vez mais. Dia 27, sairemos vitoriosos sob a proteção de Deus e a vontade do povo. Fiquem com Deus e vamos embora para a vitória. Obrigado. Perfeito. Candidato Léo Moraes participando conosco hoje no Band Cidade. Não é horário eleitoral não, é porque tem que entrar com a rede nacional, tá, candidato? A candidata Mariana Carvalho essa semana também será entrevistada pelo Band Cidade. Uma boa tarde a você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.